Deus é maravilhoso. É um privilégio estar aqui essa manhã ministrando a palavra a vocês. Basicamente, tudo aquilo que eu ia ministrar, que eu vou ministrar, né, porque eu já estou quase desistindo, que está tão boa a presença do Senhor. Basicamente, o que eu tenho para ministrar para vocês é o que já aconteceu aqui na adoração, que é essa chamada para essa vida de comunhão, essa vida de ministrarmos uns aos outros, essa vida de unidade, de propósito. Basicamente, o Senhor, Ele antecipou tudo. Então, agora é até mais fácil pregar, eu acho que como nós já vivemos um pouco na adoração. E é uma urgência que eu tenho sentido no meu espírito esse tempo de busca do Senhor. Eu e o pastor Pedro, né, temos sentido isso sobre a igreja, que está faltando alguma coisa. Nós precisamos de mais, como igreja arca, como os filhos e ministros do Senhor, nós precisamos. E em oração, em busca, nós notamos isso. A nossa igreja não tem uma comunhão efetiva, a nossa igreja não está andando em unidade, a nossa igreja precisa disso. Temos sim esse desejo no nosso coração, mas a correria da vida, os afazeres, pronto, nós conhecemos a realidade de cada um, muitas vezes até por conhecer a vossa realidade, não envolvemos tanto cada um de vocês naquilo que é necessário para que haja essa edificação de uma igreja unida em comunhão. Mas o Senhor tem nos despertado para isso. E nesse recomeço nós queremos, através do Espírito Santo, não na força do nosso braço, através do Espírito do Senhor, trazer essa realidade para nós como igreja. Temos aqui pessoas a nos visitar, vai ouvir essa palavra, porque assim, se você realmente quiser estar conosco nesta reconstrução, nesse recomeço, já sabe o que vai vir. Amém? Porque nós como igreja precisamos tomar nossa responsabilidade. Nós precisamos andar em comunhão, unidade, em aliança. Precisamos nos responsabilizar um pelos outros. Precisamos, em amor, amparar uns aos outros. Sermos realmente aquela igreja que tem o amor, como nós pregamos na semana passada, né? Tem o amor como em primeiro lugar, mas um amor que tem atos, um amor que tem atitude, um amor que não é só de palavras. Então, esse é o tempo de nós começarmos a pôr em prática aquilo que o Espírito tem ministrado. E quando a gente vai analisar a Bíblia, a palavra do Senhor, não é, que é a nossa fonte, é o nosso manual, quando nós vamos estudar, nós temos a igreja de Atos como modelo dessa igreja, que nós queremos, de alguma forma, seguir como Jesus instruiu para eles. Então, eu queria partilhar com vocês sobre a igreja de Atos, sobre a vida que a igreja de Atos tinha, e como, ainda sem o Espírito Santo, né, porque eles começaram uma caminhada com uma promessa de Jesus, com uma ordem de Jesus. Eles ainda não tinham o Espírito Santo, mas eles tinham algo que era comunhão. E nós temos o Espírito Santo e muitas vezes não temos a comunhão. Então, hoje o Senhor quer nos chamar a atenção sobre isso. Mas antes de eu ler com vocês o livro de Atos, eu queria explicar para você. Você pode, às vezes, não entender. Pastora Sandra, mas como assim comunhão? Como assim unidade? O que é isso na prática? Não é? Então, eu queria explicar para você entender junto comigo a definição bíblica de comunhão. O que é termos comunhão como igreja? Na Bíblia, comunhão é a participação conjunta do povo de Deus na vida que vem de Cristo. A palavra para comunhão é koinonia. Essa palavra é linda, porque koinonia é compartilhar a vida, ter algo em comum, participar juntos, repartir, contribuir, estar ligado. Aí, quando eu estou pregando isso, aqueles que são da casa, pensa se você tem essa vida de comunhão. Pensa se você quer e deseja ter essa vida de comunhão. Porque é muito importante nós analisarmos não o irmão, mas analisarmos a nós próprios. Amém? Então, a comunhão é isso. Na Bíblia, não é apenas estar perto, não é apenas vir aqui ao domingo e cultuar. É estar unido em Cristo, dividindo fé, oração, propósito, amor e serviço. Não é um ato isolado de um domingo num culto.
A comunhão é o relacionamento intencional e espiritual entre os cristãos, entre os crentes, baseado em Cristo e capacitado pelo Espírito Santo. Não vai existir comunhão simplesmente por a tua vontade própria, porque nós somos diferentes. Nós buscamos ter comunhão com aqueles que são iguais a nós, aqueles que nós gostamos de estar junto. Na igreja não é assim. Na igreja a comunhão vem através de Cristo, de viver intencional. Você tem intenção, mesmo muitas vezes não tendo aquela compatibilidade, mas você tem intenção de andar em comunhão com seu irmão. Amém? E definição de unidade na Bíblia são diferentes. A unidade é uma harmonia espiritual produzida pelo Espírito Santo quando o povo de Deus vive com um propósito e o mesmo coração em Cristo. A unidade é independente das nossas diferenças, nós temos um propósito, que é viver a vida de Cristo. Temos o mesmo coração em Cristo. Não é todos nós pensarmos igual, não é todos nós termos as mesmas opiniões, nós vamos divergir na unidade. Mas uma coisa é certa, todos caminharemos juntos na mesma direção de fazer o nome de Cristo ser glorificado. Nós vamos, em unidade, caminharmos juntos, sabendo que unidade, o resultado é a ação do Espírito aqui na igreja. E quando o Espírito age, não tem como a gente divergir. O Espírito, quando o povo de Deus submete a Cristo, ele vive em harmonia, propósito e amor. Então, quando o Espírito se manifesta no meio da unidade, todos nós concordamos, todos nós seguimos, porque é o Espírito do Senhor que conduz a verdade, que vai conduzir eu e você à prática dessa unidade. E quando nós temos unidade, não tem como não viver em comunhão. Então, as duas coisas, embora sejam diferentes, estão interligadas. Amém? Então, agora que você entendeu o que é comunhão, o que é unidade, você já até podia saber, mas eu estou esclarecendo para você ter na sua mente o que é, para você perceber. Você tem uma vida com a tua igreja de comunhão e unidade? Pense isso. E no final dessa celebração, vamos nos arrepender ou vamos nos alegrar. Não é? Porque nós já podemos ter isso. Mas se nós não temos, precisamos nos arrepender. Amém? Então, Atos 2, de 1 a 4. Vamos ler todos? Atos 2, de 1 a 4. Por favor. Queria que vocês abrissem ou ligassem a vossa Bíblia mesmo, para a gente poder seguir. Porque nós vamos ler vários textos de Atos. O que eu vou ler, que não seja de Atos, vocês só me ouvem. Mas o Atos, vocês ficam abertos para a gente poder ler junto, tá bem? Então, Atos 2, de 1 a 4, diz assim: Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio o som do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia! Aqui nós podemos ver palavras aqui que soltam a nossa vista. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E encheu toda a casa. E cada um deles, línguas pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios. Aqui não fala, como eu disse, não fala de uma pessoa especial, não fala de uma classe superior dentro da igreja. Tudo o que o Espírito Santo derrama sobre a igreja é para todos nós. É para todos. Nós temos que ter consciência que a responsabilidade é de todos nós buscarmos isso. Todos reunidos no mesmo lugar. Você precisa se reunir. Nós precisamos nos reunir. Na celebração de domingo, nós precisamos ir. É uma responsabilidade nossa estarmos ao domingo com nossos irmãos, em comunhão. É algo como você vai ao teu trabalho trabalhar, que você precisa, né, ganhar o seu sustento. No domingo, você tem que ter na sua mente que você precisa estar na igreja, porque você precisa ter comunhão com o irmão. Você precisa estar unido com o teu irmão. Então, assim, é algo que nossa mentalidade precisa mudar, de que a igreja é só mais um lugar. Não, não é. A igreja tem que fazer parte da sua vida. A comunhão tem que fazer parte das nossas vidas. Eu estou falando por mim também, tá? Essa palavra passou por mim.
Então, o contexto histórico de Atos, para nós entendermos, por que eles estavam todos reunidos, por que eles estavam todos ali, não é? Em Atos 2, aqui os nossos irmãos de Atos estavam diante de um momento muito importante. Eles estavam diante da festa de Pentecostes. Nós celebramos Pentecostes. Amém? Eles estavam nessa festa que é tão importante para o povo judeu. É uma das grandes festas judaicas. Então, eles estavam ali em Jerusalém e estavam muitas pessoas, porque como hoje, ainda hoje, muitos judeus vão para Jerusalém nessa festa. Então, havia muita gente. Era uma celebração de gratidão pela colheita, mas também da entrega da lei. Todos nós aqui, mais ou menos, né, que vem a arca, sabem o que é Pentecostes. E neste ambiente de festa, 50 dias depois que o Senhor foi crucificado, nesse ambiente estavam reunidos, os discípulos de Jesus estavam reunidos, cerca de 120 irmãos. Muitos acham que ali estava só os 12 apóstolos. Não, naquele lugar, naquele mesmo lugar, estavam 120 irmãos, entre os apóstolos, mulheres, até Maria, a mãe de Jesus, estavam ali. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam a obedecer à ordem de Jesus. Que Jesus, antes de partir, falou para eles, esperar juntos pelo cumprimento da promessa do Espírito. Jesus deu uma ordem, fiquem todos juntos, até que desçam sobre vós o Espírito Santo. Então, eles estavam obedecendo a palavra do Mestre. Amém? E hoje o Senhor diz para nós também, nós temos que estar todos juntos, reunidos, para que as promessas dele se cumpram em nós, não somente como igreja, mas individualmente. Aqui, nós vemos aqui em Atos, que estavam lá reunidos, como eu disse no início, não havia o Espírito Santo ainda. Não tinha o Espírito Santo para convencer eles, o que tinha era obediência. E muitas vezes nós precisamos precisamos de algo mais para entender o que nós temos que fazer. Não, muitas vezes nós temos que fazer por obediência. E aqui nós podemos ver que como o Espírito Santo ainda não estava agindo, eles não estavam ali por poder, eles estavam ali, o poder que unia eles era a comunhão. A primeira coisa que os discípulos viveram antes do derramar do poder do Espírito foi estarem unidos no mesmo lugar, no mesmo propósito, em oração, vivendo em comunhão, não apenas um encontro social. Eles estavam ali espiritualmente, profundamente centrados na palavra de Cristo, que iria descer sobre eles o Espírito Santo. A comunhão produz isso. A comunhão produz um propósito muito maior, que nós cremos naquilo que Jesus falou, da palavra de Cristo, e cremos que vai se cumprir na minha e na sua vida. Então, quando eles estavam juntos ali, nasceu a primeira igreja, nasceu o primeiro movimento de transformação de vidas através do Espírito Santo. Eles unidos, a casa se encheu, veio o vento impetuoso e transformou um grupo de amigos, um grupo de discípulos na igreja gloriosa, na igreja que eu e você temos como modelo na palavra. A comunhão abriu espaço para o mover de Deus, a unidade preparou o coração para receber o sobrenatural. Então a comunhão neste lugar vai produzir o mover de Deus. O Senhor tem falado, é tempo de nós darmos espaço para o Espírito Santo, é tempo de haver um mover de Deus diferente nas nossas vidas. E se houver nas nossas vidas individualmente, quando nós nos juntarmos aqui no coletivo, em comunhão, não tem como nós não vivermos o sobrenatural através da nossa unidade. Você quer ser uma igreja que entra e sai da igreja da mesma forma? Você quer ser uma pessoa que entra na igreja e sai da mesma forma? Você não tem uma inconformação no teu coração, uma insatisfação de vir para a igreja e sair diferente, sair com aquele desejo de testemunhar, aquele desejo de tocar em alguém, fazer aquela pessoa também sentir o que você sente, fazer aquela pessoa confessar Jesus para que ela não tenha morte eterna. Isso arde nos nossos corações, amados. Isso arde no teu coração. No meu tem ardido esses dias. No meu tem ardido. Eu fui para a igreja e falo, Senhor, eu não quero que aquelas pessoas saiam dali da mesma forma, que tenha sido um tempo bom, um tempo agradável, e não produza fruto, não produza mudança na segunda-feira, de comportamento, de desejo de ver pessoas
salvas, rendidas. Antigamente nós saímos pensando em quem que eu vou evangelizar hoje. Eu lembro quando eu me converti, eu saía à rua e falava assim, meu Deus, me dá uma oportunidade para falar de Jesus para alguém. E hoje eu falo, o Senhor sabe. O Senhor alcança quem Ele quer. E é verdade, mas Ele precisa de mim e de você. Amém? Vamos acender essa chama em nossos corações. Em Pentecostes, não começou, Pentecostes, a igreja de Atos, em Pentecostes, ela não começou com o poder, ela começou com a comunhão. Então, se a gente quer ser essa igreja, que de alguma forma vai impactar, principalmente a nossa família, tá? A gente, quando fala de igreja, muitas vezes a gente só olha para fora, para os estranhos. Mas eu e você, quando somos impactados com a presença e o poder do Espírito Santo, o primeiro lugar que é transformado é a nossa casa. É a minha e a tua casa. Então, se tudo começa por nós, não é ser egoísmo, não é ser egoísta, mas tudo tem que começar por você e na sua casa para poder alcançar os de fora. Amém? Então, eles estavam ali em comunhão. E esse tipo de comunhão que eu quero que a gente possa viver aqui como igreja, como arca, como homens e mulheres de um reino. A gente não aponta somente para a igreja, a gente aponta para um reino. Amém? Então, eu queria falar de alguns pontos muito rapidamente com vocês sobre esse livro de Atos, o que produz em nós. Em primeiro lugar, o Espírito Santo habita onde há unidade. Muitas vezes a gente não entende porque o Espírito Santo não habita ou em certas celebrações, ou em certas reuniões que nós temos, ou até mesmo dentro da nossa casa. Porque o Espírito Santo, ele só habita onde há unidade. A presença do Espírito não se manifesta em meio à divisão, nem confusão. O Espírito Santo, ele não gosta, ele não está no meio da confusão. Ele é um espírito de comunhão, é um espírito de concordância. Lá em Mateus 18 diz, onde tem 2 ou 3 que estão no meu nome, ali eu estarei. E também diz, aqueles que, quando nós oramos em concordância, o Senhor responde às nossas orações. Então, há essa ligação intrínseca do Espírito Santo estar no lugar onde todos estão unidos. Porque Jesus assim falou. Em João 17, 21, Jesus fala assim para os seus discípulos. Para que todos sejam um. Ele está dando, em João 17, uma ordem para os discípulos dele, dá uma ordem para nós hoje. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha aqui, que coisa mais linda. O dia que nós formos um em Cristo, nós como igreja formos um em Cristo, o mundo vai crer que o Senhor o enviou, que Deus o enviou para salvar. A gente às vezes esquece isso. Às vezes a gente acha que é de qualquer jeito. Não é. Há ordenanças, há mandamentos que o Senhor nos dá. Jesus sabia que a maior prova da sua presença é a nossa unidade. A maior prova que nós vamos dar ao mundo é uma igreja unida, uma igreja que tem comunhão, uma igreja onde os dons são manifestados, onde o sobrenatural existe, onde as pessoas podem ver o mover do Espírito em liberdade na nossa vida, os dons florescendo em nós, com amor é visível. Isso que vai fazer com que o mundo veja que Jesus é nosso Senhor e Salvador. Os céus se abrem sobre uma igreja, sobre uma casa que é unida, sobre uma casa que busca essa unidade com Cristo. Amém? Não precisamos pedir mais poder. Muitas vezes nós pedimos, Senhor, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória. Nós precisamos pedir, Senhor, me dá unidade para andar com meu irmão. Me dá unidade. E precisamos viver unidos. Quebra as barreiras, quebra os desentendimentos, me dá paciência, me dá mansidão. Aí vem o fruto do Espírito, né? Nós precisamos do fruto para fluir com os irmãos. E, com certeza, quando nós pedirmos unidade, quando nós trabalharmos a unidade, o poder de Deus vai fluir naturalmente. O Espírito Santo vai fluir naturalmente, porque ele flui na unidade, onde encontra corações unidos. Eu fico imaginando a gente entrar aqui na celebração e nem começar
o música não começar nada, e o Espírito Santo já começa a manifestar ali na frente, a gente ora um pelo outro, é curado, a gente declara uma palavra de bênção um pelo outro. Antes de começar a celebração, na unidade do Espírito, a gente já pode começar a manifestar essa graça um com os outros. O segundo ponto que eu queria falar com vocês é: a comunhão é o fruto visível do Espírito. Uma igreja que tem comunhão, todos veem que o Espírito do Senhor está ali. É algo que é palpável. É palpável quando a gente vê os irmãos fluindo nesse desejo de estar uns com os outros. Porque depois de Pentecostes, o resultado não foi só as línguas. Depois de Pentecostes, eles não ficaram só aleluiados, como diz, né? Não ficaram só nos dons, não. Depois do Espírito Santo, criou-se uma comunhão verdadeira. A presença do Espírito gerou uma nova forma de viver naqueles homens e mulheres. E está escrito em Atos 2, 42 a 47. Vocês estão com Atos aberto? Vamos lá, Atos 2, 42, 47. Qual foi o fruto do derramado Espírito sobre aquelas pessoas? Porque muitas vezes o Espírito Santo vem sobre nós, é maravilhoso, é grandioso, é uma presença, como nós cantamos aqui, né? Uma coisa eu vou pedir, deixa eu estar neste lugar. É maravilhoso, mas não é só isso. Tudo que nós vivemos com o Espírito do Senhor tem que produzir fruto na nossa vida. Então, Atos 2, 42 a 47, diz assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, aleluia. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Então aqui nós podemos ver que mudou o estilo de vida daqueles homens e mulheres. Eu sei que hoje nós vivemos numa outra realidade, mas muitas coisas, muitas palavras, muitas direções que eles viviam, nós podemos viver hoje. Não é? Eles viviam em comunhão, partindo do pão e nas orações. Isso nós já fazemos hoje aqui, como igreja. Já fazemos nas nossas casas, espero eu, que nós temos comunhão, partindo do pão e as orações. Aqui nós vemos que havia temor. E eu clamo para que um temor entre nos nossos corações nesta manhã. Nós precisamos ter temor a Deus. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você quer ser sábio? Tema ao Senhor. Como que eu posso temer ao Senhor, Sandra? Conhecendo a sua palavra. Não tem como você começar a se aprofundar na palavra de Deus, na Bíblia, e não gerar temor no seu coração. Muita gente tem medo daquilo que o inimigo pode fazer, não é? O Satanás pode fazer nas nossas vidas. Mas quando nós temos temor a Deus, nós não temos medo do inimigo. O temor do Senhor produz em nós força, produz em nós coragem, porque nós sabemos que a presença de Deus em nós, o inimigo não pode nos tocar. Mas isso gera em nós o quê? Temor de obedecer a palavra dele. Então eles tinham, em todos eles havia temor. E o temor fazia produzir o quê? Maravilhas e sinais. O temor produz isso na nossa vida. Amém? E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Será que nós aqui cremos? Todos nós cremos na mesma palavra, no mesmo Senhor? Se você está lendo isso hoje, será que você crê nisso ou acha que não é bem assim? Nós precisamos crer juntos. Eu creio que essa igreja é possível. Eu creio que minha vida pode ser possível assim. E tinham tudo em comum. Comunhão vem da palavra comum. Tínhamos também, né? Tinham tudo em comum. Eles partilhavam as coisas. E uma palavra que me chamou muita atenção, perseverando. Algo que nós, como igreja, precisamos ter no nosso dicionário é a palavra perseverança. Nós precisamos perseverar todos os dias. Então, o perseverar, eu acredito que seja não desistir. Não desistir da caminhada com Cristo em primeiro lugar. Não desistir de continuar conhecendo. Nós cantamos hoje, meu prazer é te conhecer, Senhor. Não desistir de continuar conhecendo a esse Deus maravilhoso.
e, principalmente, não desistirmos um dos outros. Perseverar um pelos outros. Mesmo que o irmão erre, mesmo que o irmão falhe, continuar acreditando que ele pode mudar, ele pode melhorar. Isso eu falo do irmão, mas dentro da sua casa. Continue perseverando dentro da sua casa, na sua família. Amém? Eles tinham tudo em comum. Não havia ciúmes e nem competição. Se nós temos tudo em comum, se nós sabemos que cada um é um ministro, cada um é alguém que o Senhor quer usar da forma dele, com os dons dele, nós não vamos ter ciúme nem competição em nosso meio. E eles comiam com alegria e simplicidade no coração. Havia um tempo de mesa. A gente canta aquela música, né? A minha mesa cura. É porque quando a gente come um com os outros, o Senhor traz a cura nos nossos corações. Aqui, quando nós falamos do partir o pão, nós podemos usar, eles partiam o pão e estavam em oração, em comunhão. O partir o pão aqui nós podemos ver fisicamente falando de comida, mas também nós vamos apontando para o nosso amado Jesus, que é o pão da vida. Vamos fazer essa ligação. Partir o pão um com os outros é repartir de Jesus, o que Jesus tem feito nas nossas vidas. Eu partir o pão do que Jesus tem feito em mim para o irmão partir esse pão comigo. Lá no caminho de Emaús, não é? naquela história que os 2 discípulos estavam no caminho e que Jesus encontrou com eles, eles não reconheceram Jesus. E só quando eles sentaram à mesa, e Jesus começou a partilhar e partiu o pão físico, mas na altura que ele partiu aquele pão físico, o pão da vida que era Jesus, abriu os olhos deles. Então, assim, que nós possamos ter prazer de sentar um com os outros e partilhar de Jesus, falar de Cristo, falar da palavra. Nós precisamos trazer essa cultura para o nosso meio. E depois que tudo isso estava a acontecer, essa comunhão, esse partir do pão, as orações, tendo tudo em comum, comendo junto, o que acontece? Esse poder, essa vida atrai as pessoas. Não é a nossa performance, não é a Letícia, que canta muito bem, o Jonas e a Hélida, que toca, que vai atrair pessoas para a arca. É essa vida, a presença de Cristo na nossa comunidade, a presença de Cristo na nossa igreja. É muito bom estar aqui a cantar e adorar, mas isso aqui passa. A nossa comunhão vai ser algo que vai perdurar em nome de Jesus. Então, a unidade da igreja de Atos não ficou somente nas 4 paredes. O mundo viu, o mundo quis. E as pessoas se acrescentavam a eles. Então, hoje, nós precisamos evangelizar, nós precisamos, como eu disse, ter o fogo no coração de levar a palavra de Cristo para aqueles que não conhecem. Mas, mais do que isso, nós precisamos ser uma igreja unida, cheia do Espírito Santo e cheia de amor, para que essa igreja toque a comunidade, para que essa igreja toque os vizinhos, para que essa igreja toque aqueles que estão longe. Quando eu falo igreja, é você e eu, porque o prédio não vai. Vamos nós, cheia desse amor, cheia dessa unidade, falando como é bom e agradável ir para a igreja e estar unido com o meu irmão. Porque nós precisamos ter alegria de vir à igreja aos domingos, para adorar o Senhor, para buscar ao Senhor, para dar da vida do Espírito um para os outros. Nós temos que ter alegria de vir para a igreja e saber que o nosso irmãozinho vai estar lá sentado. E eu vou dar aquele abraço nele que eu não vi a semana toda, por algum motivo, distância, para o que for, mas eu tenho que ter a alegria de saber que eu vou estar lá, vou dar um abraço, uma palavra de encorajamento ao meu irmão. Agora, muitas vezes nós vamos para a igreja na hora que começa e saímos quase antes que acaba, porque nós temos tanta coisa para fazer. E perdemos um pouco o que é ser igreja, o que é andar em comunhão e unidade. Amém? Nós precisamos gostar de comer uns com os outros, precisamos gostar de estar na companhia um dos outros. Amém? Isso é um alerta para todos nós. A unidade é uma decisão diária. Mais um ponto que eu quero falar com vocês, estou quase a terminar. A unidade é uma decisão. Eu e você precisamos decidir andar em unidade. Não é algo que o Espírito Santo vai fazer por nós. O Espírito Santo não vai te convencer, entre aspas. É claro que ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas é uma decisão tua. É uma decisão minha. Tudo que o Espírito Santo coloca à minha frente, eu preciso decidir, é uma escolha. Ele não vai me obrigar. Então, a unidade não é um sentimento.
Não é eu sentir, eu vou esperar sentir, querer estar com meus irmãos. Não. Você precisa escolher. Todos os dias eles perseveravam juntos. Vamos perseverar juntos. Como, Sandra? A gente trabalha, a gente tem uma vida corrida. Amados, hoje nós temos internet, hoje nós temos WhatsApp, hoje nós temos tantos recursos. Faz uma videochamada e olha para o irmão, estou com saudade. Não quero esperar até domingo, eu quero te ver. Amém? Perseverar junto, saber como que o irmão está. De domingo até hoje, você falou com algum irmão aqui da igreja? Eu sei que eu não falei com muitos. E o Espírito Santo, quando eu mexi essa palavra, veio ao meu coração. Eu sei que de domingo passado a hoje, eu estou vendo vocês só agora. Eu não vi antes. E isso não pode acontecer. E isso teria sido uma decisão tua também, de não deixar acontecer. Comece com 1, com 2. Você não precisa começar com todos. Vou falar com 50 agora. Não. Não é isso que a gente quer. A gente quer que a gente comece com 1 e com 2, com 3. Aqueles que a gente, se calhar, tem mais afinidade, para depois ir para os outros que não temos. Mas nem o que você tem afinidade você fala. Nem o que você gosta de conversar no domingo, depois do culto, você na segunda ou na terça manda uma mensagem para saber se está bem, se precisa de alguma coisa. Então, é assim, vamos começar no pouco. Vamos ser fiéis no pouco. Amém? Então, assim, perseveravam juntos. Eles decidiram viver reconciliados, mesmo na diferença. Decidiram perdoar, decidiram perceber, olha, meu irmão pensa diferente de mim, mas dá para a gente andar junto, porque isso não faz diferença. Se ele acha que a igreja tinha que ser preta, eu acho que é branca, qual a diferença que faz? Vamos andar juntos. Amém? Tem diferenças que não fazem diferença. Olha, ficou até meio redundante. Ficou completamente. Tem diferença que não faz diferença. Olha, ficou bom. E mesmo o Espírito que nos salva é o mesmo que nos liga como corpo de Cristo, gente. É lindo. Eu vou ser salva pelo Espírito do Senhor, pelo sangue de Jesus visto na cruz, mas esse mesmo Espírito, esse mesmo sacrifício me une ao meu irmão em toda a diferença. Em Efésios 4:3, capítulo 4, versículo 3 e 4 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Aleluia. Nós precisamos ter paz uns com os outros. Precisamos ter paz. A paz é o vínculo, é o motivo da nossa comunhão. Buscar a paz com o irmão, atitude de perdão, atitude de elogio. Você precisa chamar a atenção do teu irmão, você precisa falar algo, fale em amor. Nós também não precisamos concordar com tudo, mas se há algo que não te incomoda, fale em amor. Não critique somente sem propósito. Fale em amor, mas fale. Amém? E o quarto ponto é o poder do amor. O poder do amor na igreja. Não existe poder maior do que esse. Porque Deus é amor. Quando há amor, há Deus. Quando há amor, há presença. Quando há amor, há unidade, há comunhão. O poder do amor. Nós precisamos buscar isso. O amor é o termômetro da presença de Deus. Sem amor, os dons são ruídos. Lá em 1 Coríntios 13, se você ler 1 Coríntios 13, entender o amor ali em 1 Coríntios 13, eu não vou ler. O amor, ele é o termômetro, porque se eu tenho dom sem amor, é como símbolo que retine, só vai fazer barulho, não vai produzir nada. Se eu tenho profecia sem amor, pode se tornar vaidade. Uma igreja sem amor é uma instituição, nada acontece. Então, nós precisamos buscar esse amor na nossa comunhão. E em João 13:35 fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amarem uns aos outros. O Senhor nos deu esse mandamento, essa ordem. Só podemos ser discípulos de Jesus se amarmos uns aos outros. Se não houver amor, não somos discípulos de Jesus. Então, assim, está tudo ligado, nós não temos para onde correr. Nós só temos que obedecer, nós só temos que viver isso. Não é de boca para fora, é querer no coração. Querer dentro de você. Eu preciso de você. Nós precisamos um dos outros. Precisamos mudar. Porque eu tenho certeza, porque o amor, ele reconcilia, ele atrai a presença de Deus. Eu tenho certeza que quando a gente entender isso, a nossa vida vai mudar.
e vai se refletir na igreja, porque o quinto ponto que eu quero falar com você, para mim é o ponto mais importante de tudo que nós falamos. Tudo que nós falamos aqui, espero que você tenha retido uma boa parte, tudo que nós falamos aqui tem que se manifestar, em primeiro lugar, dentro das nossas casas. A nossa família é o nosso primeiro ministério. A nossa casa é a igreja que eu e você temos que pastorear. Não adianta eu querer pastorear aqui, se na minha casa eu não consigo alcançar o coração do meu marido e ele o meu. As minhas crianças. Lógico que tem suas exceções, amém? Existem exceções. Existem maridos que não são convertidos, mulheres que não são convertidas. Existem várias exceções. Mas eu tenho que perceber que na minha casa eu tenho que pôr em prática tudo o que eu ouvi até aqui, o que a palavra me ordena. Porque às vezes é muito fácil eu estar em comunhão com um amigo, muito fácil estar em comunhão com o irmão, muito fácil eu estar abençoando alguém fora da igreja, eu não consigo nem orar com o meu marido, o marido nem consegue orar com a esposa. É isso que nós precisamos reaver dentro das nossas casas. Se nós tivermos comunhão e unidade na nossa família, vai ser muito mais fácil eu chegar aqui no domingo e conseguir ter unidade e comunhão com meus irmãos. O que adianta você viver aqui no domingo um momento espetacular, espiritual, dos dons, e chegar em casa, não ter prazer de sentar para comer um com o outro? Que o Senhor nos ajude, que nós possamos avaliar, não com peso, tá? Eu não quero trazer peso para ninguém. Nós temos que falar a verdade e pregar a verdade. Não estou trazendo peso. Eu quero que você possa avaliar. Não é de um dia para o outro, é uma decisão. Em tudo nós temos que decidir. Então, a nossa casa, a nossa família, nós precisamos trazer essa realidade de comunhão e unidade. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Para vocês não dormir? Amém? Então, vamos abrir em Atos 2,46, por favor. 2,46. Vocês já estão com Atos abertos, né? Então, vamos lá ler, para a gente poder realmente fechar com esse encargo para a nossa semana, a partir de hoje, quando chegarmos a casa. E em Atos 2,46 diz: partiam pão, e umas versões dizia de casa em casa, e outras versões diz: partiam pão em casa, com alegria e singeleza de coração. Então, a gente vê aqui que eles estavam dentro das suas casas. Havia lá irmãos em comunhão junto com eles. Poderia haver outras famílias juntos, mas alguém era dono daquela casa, amém? Alguém era o pai, a mãe, e tinha os filhos daquela casa. Havia uma família para receber outras famílias. E essa família, ela partia o pão e dava para outros que vinham. Então, como que eu posso partir o pão dentro da minha casa e dar para outros, se eu não consigo ter alegria e singeleza, simplicidade de coração, de dar para aquele que está ao meu lado, seja meu filho e seja meu marido? Então, assim, eu não posso querer, de alguma forma, não posso não, a gente pode, e até deve fazer. Mas nós precisamos perceber o que nós precisamos mudar. Você não vai deixar de partir o pão com o outro, porque hoje você ainda não consegue partir o pão dentro da sua casa. Mas você precisa avaliar e mudar a partir de hoje. E orar ao Senhor: Senhor, eu quero poder partir o pão para os meus filhos, para minha esposa, para o meu marido. Eu quero poder fazer isso em perdão e reconciliação. Eu quero ter alegria. Eu não estou a falar que todos nós vivemos mal em casa, não é isso. É a correria também. Não é porque você não quer, não é porque você não gosta da mulher, não é porque você não gosta do marido, não é porque vocês não têm comunhão, é a correria. Muitas vezes não é. Você só vai partir o pão quando você convida alguém para a tua casa, porque você tem que sentar para comer com os convidados, percebes? Só que você precisa parar no seu dia a dia para ter esse tempo também com a tua esposa, com o teu marido e com teus filhos. Com simplicidade, com alegria, não correndo. Muitos têm problema, não é, de relacionamento, que não consegue por outras coisas. Mas eu acredito, em nome de Jesus, que nós, como família Arca, como família aqui na igreja, eu acredito que seja mais a nossa correria. O nosso, come um para um lado, come um para o outro e tal. Que não seja uma prática.
que isso seja algo pontual, que nós tenhamos esse desejo mesmo de trazer essa vida espiritual para dentro da nossa casa. Como a gente chega na igreja tarde e sai cedo, que na nossa casa nós possamos ter tempo de sentar e perguntar: filho, como foi a sua escola hoje? Marido, como foi o teu trabalho? Esposa, como que foi o teu dia? Vocês fazem isso? Pensem, vocês fazem isso? Vocês partem o pão, parte de Jesus. O que Jesus falou com você hoje? Você orou? Não orou? Vamos orar junto. Não tive tempo de orar, então vamos orar aqui em família, criança, vamos orar. Criar essa cultura, seu filho ora, seu filho só vai orar se ver você orar. Você vai mandar ele orar, ele vai olhar para você e falar: mas você não ora. Hoje as crianças estão assim, mas você não faz. Mas você isso, os filhos estão nesse modo, né? Mas pronto. Amém, é isso. Vamos falar. Não vou dar mais conselho, vou falar da palavra agora. Então, quando nós estamos em casa, nós precisamos buscar essa comunhão para fortalecer a igreja. Famílias fortes, igreja forte. E a vida de devoção tem que começar dentro da nossa casa. A palavra diz que eles perseveraram na doutrina, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso não era apenas no templo, não era apenas na igreja. Era um estilo de vida dentro de casa. A devoção diária sustenta a unidade da igreja. Se queremos uma fé firme, eu e você queremos uma fé firme, inabalável, aquela fé que a palavra diz para a montanha que está desse lado, vai para o outro, aquela fé que é do tamanho do grão de mostarda, nós precisamos começar pelo básico da nossa vida. O básico é orar na minha casa, ler a Bíblia em casa, conversar de Deus na minha casa. Eu preciso conversar de Deus, cultivar um ambiente onde Jesus é bem-vindo. Uma família que constrói raízes profundas. Vocês lembram da pandemia? Eu lembro. A pandemia fechou as igrejas. O que restava? Nossa casa. A igreja transformou o quê? Na nossa casa. Aí nós íamos para o YouTube. Ficávamos ver culto no YouTube, desligava e acabou. E não cultuávamos. Vamos pensar hoje que nós estamos na pandemia, não tem igreja, precisamos cultuar em casa, amém? Vamos criar uma pandemia espiritual para a gente poder estar em casa e buscar o Senhor. Não ligue na televisão, no YouTube. Você prega para tua esposa prega para você, prega para os teus filhos. Decora com seus filhos os 10 mandamentos. Decora com seus filhos o Pai Nosso. Decora. Coloca os teus filhos e a Bíblia. Decora com eles. O Salmo 23. Que eles possam ter a palavra na mente e no coração. O Espírito quer unir nossas famílias. O Espírito quer os nossos corações rendidos a Ele, um pelos outros em casa. O Espírito quer ter um espaço dentro da nossa casa. Por que o Espírito Santo tem que se mover só dentro da igreja, não pode se mover no café da manhã, num pequeno almoço na nossa casa, quando nós oramos e dizemos: Espírito Santo, tem a liberdade? Porque nós estamos com pressa. Porque se o Espírito Santo quiser se manifestar, você não pode sair. Então, assim, vamos tirar tempo. Vamos tirar tempo e deixar o Espírito do Senhor se mover dentro da nossa casa. Amém? E, tendo comunhão dentro de casa, com certeza será muito mais fácil eu chegar na igreja e querer ter comunhão com meus irmãos. Se a nossa vida espiritual existe apenas no domingo, se a minha vida espiritual com a minha família, eu próprio, só oro no domingo, só adoro no domingo, não tem como a minha fé ser forte, vai ser fraca. Porque de domingo a domingo acontece tanta coisa que a gente vai abaixo. Mas quando a nossa casa é um lugar de paz, oração, perdão, partilha, a igreja é só um complemento daquilo que nós já vivemos. E é como eu disse, famílias fortes, igreja forte. A comunhão verdadeira nasce no ambiente onde vivemos diariamente. O viver, o partilhar, ter tudo em comum, é algo que nós vivemos no nosso dia a dia em casa. E se eu vivo isso em casa, automaticamente não é difícil viver isso como igreja. Então, nós precisamos ver hoje aqui, espero que você esteja aí, de alguma forma, analisando, né? Eu estou a falar e que você possa estar analisando a sua vida hoje. Porque é isso que a palavra quer produzir em nós, uma mudança. Não é? A palavra tem que produzir em nós algo. Nós precisamos sair daqui pensando assim: olha, eu preciso realmente
rever esse conceito, eu preciso realmente mudar isso. Ou a palavra pode dizer assim, poxa, graças a Deus, o Senhor já tem falado isso com o meu coração, graças a Deus, olha, eu estou no caminho certo, vou continuar. Percebe? Nem tudo também é mal. Nós fazemos coisas boas, aleluia. Nós fazemos coisas boas. Nós também acertamos, nós não só erramos, porque nós temos o Espírito Santo. Mas quando a palavra vem para nos confrontar, também é para nos alertar, para mostrar que nós estamos fazendo certo ou errado. E se tiver a fazer o certo, aleluia, e continue. E ajude a gente aqui como igreja. Amém? Então, eu quero deixar aqui para nós, hoje, a Hélida até quando abriu a celebração falou, que é o Salmo 133, de 1 a 3. Para nós fecharmos aqui essa palavra, que diz assim, ó, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. E é como óleo precioso sobre a cabeça, sobre a barba de Arão. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Esse aqui é um resumo, tá? Do 133, 1 e 3. Então, assim, quão bom e precioso é viver unidos os irmãos. Quão bom e agradável é que os irmãos estejam em união. Há várias versões. Quão bom. Eu posso dizer isso? Você pode dizer isso hoje aqui? Quão bom e agradável é eu viver junto com meu irmão. Quão bom e agradável eu ter unidade com meu irmão. É uma alegria eu ter unidade. É uma alegria eu estar na casa do Senhor. É uma alegria que o Senhor renove, que esse óleo que flui, não é que diz aqui na palavra que esse óleo que flui possa fluir em mim e você, trazendo alegria, trazendo uma unção que quebra o jugo na vida do irmão com uma palavra, com uma oração, manifestando o dom. Nós falamos isso na última ministração, não é, do embriagados no Espírito. Que nós possamos orar a Deus clamando por dons, porque o dom não é para mim, o dom é para usar no meu irmão. Então, se eu vivo em comunhão, se eu vivo em unidade, eu vou querer cada vez mais que o Senhor me dê dons de cura. Chegar aqui na igreja, Senhor, me mostra alguém que está doente. Eu quero ir lá e ter uma palavra de revelação e colocar minha mão e ele ser curado. Você sai de casa pedindo, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje na celebração? Quem que eu vou abraçar? Quem que eu vou dar uma palavra? Nós precisamos, em nome de Jesus, não vir mecanicamente para a igreja. Nós precisamos acordar e vir no carro já com louvor, vir no carro orando, abre os céus, usa a minha família, usa a minha casa, usa minhas mãos. Amém? Nós precisamos, seja numa igreja como a nossa, que é pequena, se você estivesse numa igreja também grande, se um dia você for, é o mesmo pensamento. Você é único, aquilo que Deus quer fazer na tua vida, na vida do outro, é você. Você pode dizer, tem muitos, tem poucos, vão dizer que eu estou metido. Não. Tendo muito ou tendo poucos, o Senhor quer te usar na vida de alguém aqui dentro. O Senhor quer que você dê um abraço, quer que você dê uma palavra. Amém? Então vamos hoje buscar esse entendimento, mas em primeiro lugar, eu quero deixar bem ressaltado para você, é dentro da sua casa. Então assim, você busca o Espírito Santo, Senhor, começa consertando dentro da minha casa, começa assim, alinhando o meu relacionamento dentro da minha casa com meus filhos. Senhor, tira toda a pressa, tira toda a ansiedade, tira tudo aquilo que impede de eu me sentar e poder olhar nos olhos da minha família e dizer que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Amém? Filho, você vai para a escola, que o Senhor possa acampar os anjos ao teu redor. Esse tempo assim, porque muitas vezes a gente não tem esse despertamento. Então, que o Espírito Santo comece a revelar para você onde a comunhão foi quebrada dentro da tua casa, onde a comunhão foi quebrada dentro da igreja. Que o Espírito Santo te revele. Se você precisa reparar, restaurar algum relacionamento, algum laço que você quebrou. E uma coisa que eu ouvi essa semana que me chamou a atenção é, nós temos laços ou temos aliança? Né? A gente precisa pensar se o que eu tenho, o que eu quero ter é um laço que se desfaz facilmente ou é uma aliança que permanece. Então, dentro da sua casa, pense sobre isso. Clame ao Senhor para avivar você, avivar a sua vida com amor, humildade. Como Jesus foi manso e humilde de coração e era o avivalista, né?
Era um avivalista, onde ele chegava, as coisas aconteciam, mas ele era manso e humilde de coração, que assim a gente seja e nós possamos avivar o ambiente à nossa volta. Você precisa hoje restaurar a comunhão com quem? Restaurar a unidade com quem? Com Deus, com sua família, com a igreja, com algum irmão, com você mesmo? Se calhar você está desunido consigo próprio, está em crise. Se calhar você não sabe o que você quer. Então, que você tenha comunhão com o Espírito Santo e você possa ter essa unidade interior. Amém? Então, eu queria que vocês ficassem de pé. Queria muito que vocês ficassem de pé para acordar, para nós podermos ministrar ao Senhor.